Olá, eu sou o professor Cadu do Departamento de Física da UF. Essa videoaula é parte do material de estudo da disciplina Física Experimental 1. Os demais conteúdos, as atividades e as avaliações estão disponíveis no nosso Google Classroom. Na videoaula de hoje, eu vou abordar a relação entre variáveis de medidas experimentais e o ajuste linear. Bom, quando falamos em relação entre variáveis de medidas experimentais, normalmente estamos considerando que qualquer medida experimental está relacionada com uma variável. E essa variável pode depender de outras variáveis. E essa ideia de relação, de dependência entre as variáveis, ela é muito geral e ela é muito importante em qualquer realização experimental. Por exemplo, o período pêndulo, que nós já fizemos algumas vezes aqui nessa disciplina, ele depende do comprimento do fio, L, depende da aceleração da gravidade, G, e pode inclusive depender da massa M, caso essa seja muito elevada. Isso acontece basicamente porque com a massa muito elevada, o fio ele já não pode mais ser considerado como sendo inextensível. De forma que a gente vai ter uma relação entre T, que é a variável que mede justamente o período do pêndulo, L, G e M. No caso mais geral é isso que acontece. Bom, como eu disse, essa relação entre as variáveis ela é muito geral e muito importante. Ela vai aparecer em sistemas de eletricidade, por exemplo, como esse do circuito aí ilustrado no slide, esse circuito simples baseado numa fonte de tensão e em resistores. Então, se você quiser saber a diferença de potencial entre dois pontos desse circuito, representado aí por esse voltímetro V, né, o que vai ser medido nesse voltímetro V, ela vai ser basicamente uma relação entre V, Rzão, Rzinho e Epsilon. Ou seja, essa é a relação entre variáveis. Você também pode pensar no experimento óptico, em que a luz atravessa um meio anisotrópico, representado pela essa letra θ, e um índice de refração N. Então, de forma que você pode obter uma relação entre as variáveis intensidade da luz captada lá no detector, em função de θ e em função do índice de refração. Bom, no fundo o que nós vamos fazer aqui agora é estudar essa relação entre as variáveis. O nosso objetivo vai ser descobrir qual é a relação matemática entre essas variáveis, qual é a relação que descreve isso. Para isso, a gente eu vou fazer aqui, um procedimento de montagem de gráficos, ou seja, a gente vai pensar no experimento e obter dados experimentais desse experimento e fazer um ajuste de uma equação matemática aos pontos experimentais no gráfico. Então, basicamente, esse é o resumo da aula. Então, é isso que nós vamos ver. Bom, a discussão toda dessa videoaula ela vai ser feita com base na experiência do pêndulo. A ideia é que o pêndulo, nós já conhecemos ele, nós já sabemos os resultados dele. Então, a experiência em si, o fenômeno físico em si, não vai ser novidade. Eu vou querer aqui abordar justamente o conhecimento associado a esse experimento, ou seja, todo o conhecimento experimental que nós vamos precisar saber e desenvolver para realizar experiências. E o pêndulo vai ser a nossa experiência de base. Assim, dito isto, vou seguir a aula agora mostrando uns slides do meu computador. Basicamente, em retrospectiva, vou lembrar das medidas que realizamos do período de um pêndulo. Todavia, antes disso, vamos lembrar também que qualquer medida experimental nunca é exata. Exatidão, ou acurácia, é a proximidade do valor da medida com o valor verdadeiro, o que é diferente da precisão, ou seja, o número de algarismos significativos, ou o tamanho da incerteza. Ambos os conceitos são limitados pela sofisticação do experimento, pelos princípios básicos do instrumento de medida e do conhecimento do valor verdadeiro da grandeza. Aqui na FISESP 1 já comprovamos a exatidão e a precisão do pêndulo usando duas técnicas distintas. Uma baseada no cronômetro manual, vou chamar aqui de experimento analógico, e outra baseada num cronômetro digital, o cronômetro acionado por um laser, o experimento digital. Os dados de cada um dos experimentos são apresentados nos dois histogramas. O desvio padrão do experimento digital vale 3 milissegundos, muito menor que os 2 centésimos de segundos obtidos no experimento com o cronômetro manual. Os dados de cada histograma se tornam uma única medida experimental do período com sua respectiva incerteza. A incerteza é dada pelo desvio padrão da média quando este for maior do que a resolução do cronômetro. Lembrando que o desvio padrão da média é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de medidas. Nos dois casos mostrados,
os desvios padrões da média são menores que as respectivas resoluções. Assim, as incertezas experimentais nos períodos são dadas pelas resoluções dos cronômetros. A resolução do cronômetro analógico é de 1/100º de segundo e a do cronômetro digital é de 1/1000º de segundo. Ambos os resultados são mostrados simultaneamente num gráfico de comparação de medidas. Observe que neste exemplo foi escolhido um intervalo de confiança de 2σ igual a 2R, onde R é a resolução, pois o desvio padrão da média é menor que as resoluções dos cronômetros. Atenção! No gráfico são ilustrados intervalos totais, ou seja, 2 vezes 2σ, que é igual a 2 vezes 2R, igual a 4R. No exemplo em questão, observamos que nenhuma das medidas são compatíveis com o valor teórico. Mas, voltando ao tema da nossa videoaula, quais são os parâmetros que influenciam e como eles influenciam no período do pêndulo? Em resumo, deseja-se determinar o comportamento de uma grandeza experimental em função de outras grandezas. No caso, o período do pêndulo em função dos parâmetros L, G e M. Dito de outra maneira, assumindo G e M constantes, será que se eu realizar a experiência do pêndulo utilizando outros comprimentos L, o período muda? E se mudar, será que a relação T de L é linear? Ou será que ela é quadrática? Ou cúbica? Ou nenhuma delas? Seria uma coisa mais complexa. Enfim, observe que a resposta para essa pergunta é justamente o que estamos buscando aqui, a relação entre variáveis. A resposta para a determinação de T de L só pode ser dada através da experiência, e para isso devemos montar um pêndulo e conferir os resultados experimentais. O grande barato é que você já aprendeu a medir o período do pêndulo com o cronômetro manual e com o cronômetro eletrônico, e poderá verificar essas respostas. Na verdade, além de verificar as respostas sobre as relações entre T e L, você poderá também verificar a relação teórica, T igual a 2π vezes a raiz quadrada de L sobre G, que você já viu nas aulas anteriores. As variáveis de uma relação são classificadas em dois tipos, variável dependente e variável independente. As variáveis independentes podem assumir quaisquer valores. A variável dependente, como o próprio nome já diz, depende das variáveis independentes. No caso em questão do pêndulo, o período depende das variáveis L, G e M, que são as variáveis independentes. Na situação prática, no laboratório onde G é constante, podemos realizar a experiência do pêndulo e obter dados do período e do comprimento, mantendo sempre a mesma massa, de forma a podermos estudar a relação T de L. Ou seja, uma versão mais simplificada da relação mais geral T de L, G e M. Vou abordar aqui o caso com G e M constantes, que nós já estamos estudando nas aulas práticas. Na verdade, esse é o caso de interesse, pois, como já vimos algumas vezes, a relação teórica do período do pêndulo simples, 2π vezes a raiz quadrada de L sobre G, não é dependente da massa. A rigor, como já apontado aqui mesmo nessa videoaula, a massa influencia deformando o fio do pêndulo, tornando um sistema mais complexo que o sistema do pêndulo simples, a ser estudado aqui. Portanto, de forma a nos mantermos no estudo do pêndulo simples, sempre consideraremos pêndulos com fios inextensíveis, que são facilmente implementados experimentalmente quando usa-se massas leves. No gráfico apresentado, observamos a disposição dos pontos experimentais obtidos em um pêndulo lá na UF. Uma curva dada pela expressão teórica 2π raiz quadrada de L sobre G foi esboçada de forma a permitir uma rápida verificação visual do comportamento desses pontos. Observa-se claramente que são bem ajustados pela curva teórica. Portanto, o comportamento T proporcional à raiz quadrada de L é um bom palpite. Talvez, nesse momento, você já se pergunte, ué, se ajustou bem, isso já não seria uma prova irrefutável da validação experimental da equação T igual a 2 vezes π vezes a raiz quadrada de L sobre G? A resposta é não. Nem todas as curvas teóricas da forma da curva do gráfico são uma curva T proporcional à raiz de L. Pense, por exemplo, nas curvas T proporcional à raiz cúbica de L,
raiz quártica de L. Enfim, são todas curvas que têm mais ou menos o mesmo formato dessa curva que está aí no gráfico e que poderia iludir a pessoa a pensar que, de fato, a relação é raiz de L, quando na verdade é raiz cúbica. Portanto, precisamos ir um pouco mais além de forma a resolver esse problema. Uma solução para esse problema constitui a chamada linearização, que transforma uma equação não linear, como a equação T de L, em uma equação de uma linha reta do tipo f de x igual a mais bx, onde a é o coeficiente linear, onde a reta corta o eixo vertical, também chamado de intercepto, e b é o coeficiente angular, ou seja, a inclinação. Como adendo na explicação da linearização, veja o caso extra da função cúbica, que descreve o volume de cubos. Observe que o volume é o lado ao cubo, L ao cubo. O gráfico V vezes L, V versus L, não é uma reta, é uma cúbica. Todavia, podemos definir a quantidade L gótico como sendo L ao cubo. Assim, com essa definição, temos uma função linear, ou seja, um gráfico em linha reta, para descrever o volume do cubo em função da variável L gótico. Mas para que fazer isso? Bom, hipoteticamente, imagine que você queira representar informações sobre volumes de cubos em um gráfico. Você tem diversos cubos e, de acordo com as medidas das arestas, você pode verificar que todos os pontos pertencem à reta V de L gótico igual a B vezes L gótico mais A. Observe, neste caso, que o intercepto, ou seja, A, vale zero, pois a aresta, quando o tamanho do cubo é zero, vale zero, produzindo um volume zero. O ponto central aqui é que esse procedimento de definir uma nova variável, a variável L gótico, permitiu a representação de um gráfico complicado, no caso uma cúbica, numa reta. E analisar retas é muito mais fácil que analisar cúbicas ou qualquer outra curva. Esse procedimento de representação da relação entre grandezas como equações lineares é conhecido como linearização. Vamos aprofundar o estudo da linearização com o nosso já batido exemplo do pêndulo, que, como vimos, tem uma relação entre o período e o comprimento, e essa relação da gravidade dada por 2π vezes raiz quadrada de L sobre G, que não é uma reta, ou seja, que definitivamente não é uma reta. Então vamos lá. Partindo da equação teórica e assumindo G constante, temos que T igual a 2π dividido por raiz quadrada de G vezes a raiz quadrada de L. Na verdade, como a experiência do pêndulo é feita num único laboratório, onde G é assumido ser constante, então o termo 2π dividido pela raiz quadrada de G vira uma constante que eu chamei de B. Então, a equação T fica igual a B vezes a raiz de L, onde B é uma constante. Obtemos uma equação que relaciona T com a raiz quadrada de L. Se definirmos x igual a raiz quadrada de L, a expressão de T se torna uma expressão análoga a f de x, ou seja, uma relação linearizada do período do pêndulo. Observe que, para este caso, é imediato ver que A igual a zero, que produz uma reta que passa pela origem, o intercepto passa pela origem. O gráfico linearizado do período é uma reta. Podemos representar no mesmo gráfico a curva teórica, que passa pela origem, e os dados experimentais de pêndulos. Observe que os pontos experimentais do gráfico linearizado se ajustam perfeitamente bem à reta. Isso constitui uma forte evidência de que a lei teórica descreve bem o período do pêndulo. Uma pergunta para você pensar. O que aconteceria com os pontos experimentais do slide caso a relação verdadeira fosse T igual a 2π vezes a raiz cúbica de L sobre G, ao invés de T igual a 2π vezes a raiz quadrada de L sobre G? Vamos prosseguir olhando para as características algébricas do gráfico. O parâmetro B é o coeficiente angular e é dado pela razão ΔT dividido por delta raiz de L. Mas, como vimos, B é igual a 2π dividido por raiz quadrada de G, de forma que podemos inverter essa equação escrevendo G igual a 4π ao quadrado dividido por B ao quadrado. Portanto, do gráfico, podemos escolher um ponto e verificar que,
para ΔT igual a 1 segundo e delta raiz de L igual a 0,50 raiz de metros, temos que B vale 2. Portanto, substituindo o valor de B na expressão de G, obtemos que G vale 9,87 metros por segundo ao quadrado. Poderíamos ainda ter linearizado o gráfico de uma maneira mais geral, uma maneira baseada na função logaritmo. Neste caso, novamente assumindo G constante, escrevemos o período como sendo o produto 2π dividido pela raiz quadrada de G vezes a raiz quadrada de L, com 2π dividido por raiz quadrada de G sendo constante. Aplicando agora o logaritmo, temos a seguinte equação: ln de t igual a ln de 2π dividido por raiz de G mais meio de ln de L, com ln de t sendo o eixo vertical, ou seja, y maiúsculo, ln de L sendo o eixo horizontal, x maiúsculo, ln de 2π dividido pela raiz quadrada de G sendo o intercepto e meio sendo o coeficiente angular dessa reta nesses eixos ln de t e ln de L. Normalmente, no caso geral de qualquer experiência, partimos dos pontos experimentais para a posterior verificação da lei teórica. Ou seja, nesse exemplo do pêndulo, partimos dos dados t e L para a obtenção de um gráfico linearizado para, aí sim, verificarmos a lei teórica, vendo se os pontos experimentais são bem ajustados por uma reta. O procedimento de linearização dos dados experimentais discutidos há pouco constitui uma reescala dos eixos, que permite a visualização dos dados de uma outra perspectiva, ou seja, uma transformação que pode permitir ver os pontos experimentais aproximadamente alinhados ou linearizados. Todavia, a linearização também afeta as barras de erro, afetando seus comprimentos. Assim, sem demonstração aqui nessa videoaula, vejamos operacionalmente como implementá-la. Suponha que temos experimentalmente as variáveis x e y com incertezas σx e σy já conhecidas. Vamos linearizá-las, representando as coordenadas do gráfico pelas funções x de x e y de y, conforme ilustrado no slide. As incertezas associadas a essas novas coordenadas são σx maiúsculo igual a σy minúsculo vezes a derivada de y maiúsculo com relação a y minúsculo. Analogamente, σx maiúsculo é igual a σx minúsculo vezes a derivada de x maiúsculo com relação a x minúsculo. Assim, como exemplo, no caso da linearização anterior, temos que σy é igual a σt vezes a derivada de t com relação a t, o que dá, basicamente, σt, conforme está aí no slide. Portanto, indicando que a incerteza no eixo vertical não vai mudar. Analogamente, σx é igual a σl vezes dl com relação a L. Essa derivada vai dar σl dividido por 2 raiz de L, indicando que as barras de erro no gráfico linearizado têm comprimentos que dependem do valor do comprimento do pêndulo, do comprimento L. De posse do gráfico linearizado, partimos para a etapa final dessa videoaula, na qual veremos como se obter G a partir dos dados do pêndulo. De forma resumida, seguindo a discussão apresentada na apostila do curso, devemos determinar no gráfico o centro de massa dos pontos experimentais, determinar as equações das retas máxima e mínima, que compreendem 68% dos pontos, calcular os coeficientes angular e linear das retas máxima e mínima e, usando as fórmulas mostradas no slide, determinar a equação algébrica da reta de ajuste, a nossa reta de interesse. Por fim, pode-se determinar o valor de G e a sua respectiva incerteza usando a relação entre o coeficiente da reta de ajuste e G. Observe ainda que, com base na propagação de incertezas, pode-se determinar a incerteza na gravidade. Ou seja, escrevendo g de b igual a 4π ao quadrado dividido por b ao quadrado, é possível, usando a fórmula da propagação de incertezas, determinar σg. E assim eu termino essa videoaula.
Os conteúdos aqui discutidos nesses tópicos estão disponíveis na apostila e deverão ser cobrados no próximo relatório. Não deixe de anotar suas dúvidas para discutir com os professores na próxima aula síncrona.